Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon representa o Deus das riquezas. E tudo isso, árvore de Natal, enfeites natalinos, tudo isso é uma forma de o homem enriquecer. Vender aquelas ornamentações de Natal. Vender aquelas ornamentações de outros tipos de festas. Como é? As pessoas falam muito do carnaval. As pessoas falam muito das festas de São João. Mas todas elas são festas pagãs. São idolatrias. E a idolatria, Deus abomina, Deus não se agrada. Então, para ser cristão, temos que permanecer na palavra de Jesus Cristo. E vivermos de acordo com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos ter meio termos. Não procuramos compreender os erros como quem quer tapar o sol com a peneira. Nós temos que ser como o nosso Cristo é, verdadeiro, transparente. Porque qual a diferença que encontramos quando chegamos numa igreja que está cheia de imagens de escultura esculpida por homens, por meios de enriquecer, de arrecadar, sustentação financeira, e no final nós fazemos o mesmo, de forma diferente, porém idólatra, pagã, de um povo que não crê nas Escrituras como ela é revelada. E somente o Espírito de Deus pode nos convencer da verdade. Por isso, nós precisamos pregar acerca da presença de Deus para a honra do nome de Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo. E é este o propósito da mensagem de salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo. Sedes batizados com o Espírito Santo. Andai em espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne. E o que é a concupiscência? É o desejo ardente, principalmente desgovernado pelo apetite, principalmente, que gera a prostituição. Apetite desgovernada. Concupiscência, uma palavra que é até difícil de pronunciar, bonita de se ouvir, mas tem um significado. E diz a palavra de Deus: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não é o homem falando, é Deus falando contigo. E por que os homens no passado, como Davi, teve tantas inspirações? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, os livros de Salmos, outros livros cheios de inspirações de homens que no passado tiveram intimidade e tiveram o prazer e a oportunidade de falar, de deixar registrado nas Escrituras Sagradas, inspirada por Deus, porque toda Escritura Sagrada foi inspirada por Deus. E ela foi divinamente inspirada para nos ensinar, para que o homem encontre a perfeição em Jesus Cristo e faça a obra de Deus de maneira com base no que está escrito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por causa de não atentarmos para os detalhes do que está escrito, nós perecemos e vivemos tempos difíceis, cada dia mais se complicando, porque o amor tem esfriado. Primeiro, porque está escrito. Deus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Então, quando Deus revela que a iniquidade irá se multiplicar e a consequência da iniquidade multiplicada é o amor esfriar, quando está registrado na Bíblia Sagrada, é porque Deus já nos revelou o que vai acontecer. E nós podemos ver que isso está acontecendo nesse século presente. Mas o que fazer
cabe a cada um de nós tomar uma posição diante de Deus, não diante dos homens. Tem que tomar uma posição diante de Deus, de viver a palavra, a verdade que liberta. Não basta só crer, tem que permanecer na palavra. É bonito ouvir, é bonito falar, melhor é viver. A Bíblia diz também que melhor é obedecer do que sacrificar. Quando muitas pessoas se sacrificam, até pensam que ofertando, dizimando, indo todos os cultos, está pagando a salvação. Não, a salvação veio de graça para os que creem. Mas não basta apenas crer. Tem que viver, permanecendo no que está escrito. E a verdade nos libertará. Ela não vai nos manter aprisionados ao engano. É o que muitas pessoas têm vivido nesse século, no engano. Dizem que crê em Jesus Cristo, mas de forma totalmente distorcida do que a palavra de Deus apresenta. Então, se nós sabemos que Jesus Cristo nasceu, devemos comemorar o nascimento de Jesus Cristo? Sim. Porque ele nasceu. Mas quando? Todo dia. Não é esperar uma festa pagã, simplesmente, para manifestar aquele espírito de paz, de harmonia, que só vem no meados de dezembro, quando se diz que está se aproximando o nascimento de Cristo Jesus, e aí passa o nascimento, já se prepara para o carnaval. Ao romper do ano, já entram com os pensamentos no carnaval. Isso é a humanidade. A humanidade que Deus tem dado a oportunidade de salvação. Acabam de comemorar o nascimento de Cristo Jesus de uma forma errada, numa data errada, uma data fajuta, mentirosa. A mentira não vem de Deus. Nesse mesmo texto aqui, no capítulo de João, capítulo 8, fala sobre justamente isso. Sobre a mentira. João 8, do 42 até o 45. Diz assim, ó. Disse depois Jesus, sobre a mentira, que Jesus Cristo vai falar sobre viver a mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora vamos ver sobre a mentira o que Jesus fala, para ser o conhecimento que nós precisamos ter para viver a verdade. Veja como o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42 a 45, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Uma das grandes verdades. Por que não entendeis a minha linguagem? Uma grande pergunta. Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Aqui, eu li até o versículo 47. Jesus foi mais profundo. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Sabe o que é escutar? O escutar está nos resultados apresentados. Quando nós escutamos, nós obedecemos. Quando nós obedecemos, nós praticamos. Então, não há como viver para Deus e viver para as coisas seculares da vida do mundo. Renunciar a si mesmo significa, de fato, aceitar Jesus e viver na prática o que Jesus tem ensinado. Então, isso não é só para a festa de Natal, é para todos os instantes de nossas vidas. Todos os momentos, a partir do instante que você decide aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador,
O processo é contínuo. E diz mais, a vitória